Laís Pimentel, ela foi premiada. O prêmio é Rio de Letras na categoria Poesia. A Laís é estudante da Escola Estadual Nobu Yamagata, aqui em São Pedro, para você que talvez esteja nos assistindo de um outro estado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de a gente entrar no tema de segurança das escolas, nós queremos saber um pouco mais, Laís. O que esse prêmio significa para você? Como foi toda essa trajetória para você alcançar esse resultado? Conta pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo. Foi uma surpresa para mim, porque a escola veio com isso, né? Mostraram para os alunos, para as salas, e eu vi que ninguém da minha sala queria fazer, e eu fui lá e fiz. Da sua escola, você foi a única que participou? Da minha escola, eu fui a única. Você gosta de ler, Laís? Eu amo ler. Uma coisa... meus pais sempre me deram livros para eu poder ler. Ela com 3 anos de idade, ela ganhou uma coleção da nossa prima. Então todo dia antes de dormir... Ela começou a pedir livro e a gente comprava. E ela lia aquele livro às vezes em uma semana. Os outros já acabou, tu já leu? E o EscudoCast Segurança Escolar levado a sério é oferecido pela Sidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Sidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @sidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EscudoCast Segurança Escolar levado a sério. Eu sou Valci Carvalho e no episódio de hoje nós temos aqui uma família para falar de um assunto muito importante e que também envolve a questão da segurança do espaço pedagógico. Eu tenho aqui o meu amigo Ailton na minha direita. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. Prazer estar aqui. Pô, que legal. Tem aqui também a senhora Lidiane, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Tempo. E a filha, a grande protagonista desse evento, Laís. Muito obrigado, Laís. Parabéns. Obrigada. Olha, deixa eu falar para vocês aqui o que a gente vai tratar nesse episódio. A Laís Pimentel, ela foi premiada. O prêmio é Rio de Letras na categoria Poesia. A Laís é estudante da Escola Estadual Nobu Yamagata, aqui em São Pedro, para você que talvez esteja nos assistindo de um outro estado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de a gente entrar no tema de segurança das escolas, nós queremos saber um pouco mais, Laís. O que esse prêmio significa para você? Como foi toda essa trajetória para você alcançar esse resultado? Conta pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo. Foi uma coisa muito... Foi uma surpresa para mim. Porque a escola veio com isso, né? Mostraram para os alunos, para as salas, e eu vi que ninguém da minha sala queria fazer, e eu não estava fazendo nada, fui lá e fiz. Aí eu não sabia que ia dar nisso tudo, eu só escrevi como eu sempre escrevo, né? Aí, quando chegou a notícia, eu fiquei muito feliz, muito surpresa de saber que eu vou estar no... Da sua escola, você foi a única que participou? Da minha escola, eu fui a única. Sim. E os professores me elogiaram, a diretora, todo mundo lá é muito gentil. E foi muito bom participar, ir ao teatro. E eu vi muitas pessoas boas lá, tipo... Eu encontrei com o Lázaro Ramos e a Thaís... Ele é um dos apresentadores, né? Uhum. Que legal. E foi muito bom já com ele. Eu abracei ele. Olha. Eu tive a oportunidade de abraçar ele. Eu fiquei bem nervosa, assim, porque eu já vi vários filmes dele, várias novelas, principalmente. Sim. Então, ele pra mim, como uma aluna de teatro, pra mim ele é um ídolo, assim. Que legal. Então, foi muito bom ver ele. Também teve a Thaísa Rebouças. Eu amo os livros delas. E foi algo muito legal de estar lá. Eu abracei ele, como eu falei. E na hora de ir embora, eu ia abraçar ele de novo, só que eu fiquei com vergonha. Vai. Aí eu só fui embora. Você gosta de ler, Laís? Eu amo ler. Uma coisa
Meus pais sempre me deram livros para eu poder ler. Livro da Claro. Isso é importante, hein? Ó. Ela com 3 anos de idade, ela ganhou uma coleção da nossa prima. Então, todo dia, antes de dormir, tinha que vir 2, 3 livros. Era aqueles livrinhos infantis. Sim. De Rapunzel, Sim. João Pé de Feijão. Então, desde pequena, ela sempre foi. Quando ela começou a ler, ela queria ler os livros pra gente, antes de dormir. Sempre foi assim. Os papéis, né? Olha, e que importante é esse incentivo dos pais, né? Teve uma época, né, da transição dos 12 para os 13, Sim. que ela começou a querer abandonar um pouco, muita época de celular, de ganhar celular. Aí a gente ficava, você sempre gostou de ler, então você tem que voltar a ler. Portanto, os presentes dela de Dia das Crianças, ela sempre pediu um livro. Que legal demais isso, cara. E aí, fala aí. Cara, pra mim é sensacional. Eu sempre achei bonito. Você vê em filmes, né? O pai colocando o filho ou a filha pra dormir e tá ali lendo um livro. Eu achava isso lindo, né? Então, Legal, cara. quando eu tive a honra de ser pai dessa menina que só dá orgulho até hoje. Primogênita. É a primogênita. Que legal demais. Eu fui desenvolver isso, né, como pai, né? Sim. E eu fui buscar aquilo que eu gostava, né, de uma família, e eu lia livro para ela, ela se amarrava, e ela passou a pedir para ler para ela, né? Então a gente lia todos os dias, lia para ela todos os dias, antes de dormir tinha que ler. Isso Cansada, tinha que ir. Isso, cansada. E isso aí foi despertando nela O interesse. o hábito da leitura, o interesse. E daí diante fluiu por parte dela mesmo. Entendeu? Ela começou a pedir livro e a gente comprava. E ela lia aquele livro às vezes em uma semana, os outros já acabou, tu já leu? Quem lê muito sabe muito, né? Ela, eu quero outro, eu quero outro. Ela já fazia uma listinha. Aí teve uma vez que eu comprei uns 4 de uma vez só para ela. Olha, tá até Olha pra agora, você, olha, né? Toma o livro. Olha, agora ela vai ficar bastante tempo sem pedir. Daqui a pouco ela vinha e pedia de Já li novo. tudo, pai. Me dá outro. Ele me deu uns 3 livros de uma autora que eu gosto muito dela, que são livros de romance. E eu fui na Bienal que ela ia aparecer lá pra dar autógrafos. Eu fui toda feliz levei os 3 livros logo. Levei os 5, tenho 5. Levei 5 livros dela pra ela dar autógrafo, assim. Quando eu cheguei lá, falaram que Era pulseira. a pulseira pra poder pegar o ingresso não, O autógrafo. o autógrafo dela, Sim. era online. E foi em maio. E na minha cabeça era presencial, porque na Bienal passada foi presencial, as pulseirinhas. E ela foi justamente só para isso. Eu só fui só pra isso, porque no dia seguinte eu ia com a escola. Aí eu fui toda feliz, cheguei lá, só vi ela de longe. Olha, gente, vocês que estão nos assistindo, a Laís tem 16 anos, não é isso, Laís? Isso. 16 anos e com toda essa sabedoria, porque ela lê muito desde pequena. Laís, como que surgiu a ideia dessa poesia que foi campeã e fez com que você recebesse esse prêmio, né, tão importante na sua categoria de poesias? Alguns dias antes, assim, eu tava na sala, mexendo no celular, assim, e apareceu no jornal uma imagem de um rio, e ele estava completamente lotado de lixo e não conseguia refletir a luz do sol. E apareceu uma imagem muito bonita, não bonitinha, mas apareceu uma imagem que me emocionou, que foi acho que foi 2 coelhos, se eu não me engano. Tava tendo algum fogo na mata e 2 coelhos começaram a correr. Só que um acabou ficando para trás. Aí o outro foi lá, voltou para trazer ele de volta. Olha, que legal, cara. Uma coisa que eu acho muito bonita também. E as notícias, músicas, que falam, tem uma música do Michael Jackson também que fala sobre isso. Essas notícias, assim, ver vídeos, principalmente no TikTok, YouTube, aparecem muitos vídeos de matamento de animais, de floresta. Porque o tema do Prêmio Rio de Letras desse ano, o tema foi sobre a natureza. Então, toda a apresentação, todas as poesias, contos que foram foram todos voltados à natureza. E Sim. o poema dela foi todo voltado a isso. Por isso Você percebe aqui uma coisa que eu prestei atenção, que pelo fato dela ter o hábito da leitura,
você ficou mais sensível a notar as coisas. Você viu lá uma imagem e já te remeteu à poesia que você escreveu. Olha, eu posso fazer uma poesia em cima disso, que legal, que imagem legal. Coisas que talvez uma pessoa que não tem esse hábito da leitura vai ver ali o coelho voltando para buscar, mas não vai ter essa sensibilidade. Vai passar despercebido. Vai passar desapercebido. Olha que interessante isso. Né? E para vocês pais, foi ver lá a filha, né, a filhona sendo premiada. Nossa, é um orgulho muito grande, o né? vídeo tremendo na hora que ela entrou no palco, que gritando. legal, Porque era o terceiro, o segundo e primeiro. Aí passou o terceiro, ela não foi. Aí foi no segundo e ficamos muito felizes. A emoção do lugar, você vê quanta criança, né, se dedicou o seu tempo para estar ali recebendo um prêmio. Então, assim, foi muito lindo. Isso marca. Marca, você vê vai as ficar crianças. velhinha e você vai lembrar desse dia. Com certeza. Olha, isso é... E aí, Ailton? Você tá assistindo sua filha sendo premiada? Não pode chorar. Não, Nossa. porque imagina a emoção. Surreal. Você tá ali num palco onde, né, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você tá ali naquele palco onde foi apresentado com toda a sua história, né? E você vê teu filho ali em cima, né? Sendo premiado, independente da colocação, independente de qual categoria. Igual ela falou, né? Tinha muitos alunos lá, e você vê um filho seu ali, você sabe que você acertou, tá no caminho certo. Isso que eu ia falar. Você tá no caminho certo, você tá acertando como pai, como mãe, né? Diante do mundo como está hoje. Quando eu falo dela lá no meu trabalho, as pessoas falam, nossa, você deve ter muito orgulho da sua filha. Eu falei, tenho. Como? E, na verdade, eu fui presenteado, né? Por ter uma filha, né? É muito fácil eu falar dela, né? Vai ser qualquer coisa que eu falar, tá falando porque é pai, não, mas ela desde pequena sempre demonstrou ter uma personalidade muito forte e a gente sempre teve uma conversa muito aberta para tudo, né? Então, assim, sempre falei para ela as decisões dela, né? E a gente sempre compartilhar com a gente, né? E se você ter o teu filho ao teu lado como amigo, também é muito importante. E assim, você que está nos assistindo aí, você sabe muito bem, hoje em dia não está fácil educar um filho, Não. né? Com toda esses instrumentos de informação, que é a internet, essa facilidade, esses acessos, né? As convivências, tudo que mudou, né? Da época que nós éramos crianças e adolescentes, que não tinha todo esse acesso de informação, e hoje fica muito mais difícil. Se você não trouxer o seu filho para perto, para ele confiar em você, né, a ponto de ele falar até as coisas que ele sabe que é errado e fez, mas ele chegar e colocar em cima da mesa, para ter a orientação de quem realmente vai poder ajudar, né, de alguma forma, né, sem qualquer interesse. E hoje a gente vê muitos pais dispersos, que ao invés de dar um livro, dá uma tela, porque sabe que com a tela o filho vai ficar quieto, né? Vai ter aquele momento ali de paz, ele vai poder fazer outras coisas. Às vezes os próprios pais estão distraídos com telas e não estão dando atenção para os filhos. E aí a gente vê uma série de problemas acontecendo dentro das escolas, né? Por questões comportamentais. Eu digo que isso muitas vezes nem só por conta do caráter, da índole da criança, mas também por conta dos pais. Os pais, eles hoje em dia estão abandonando muito qualquer informação que a escola venha trazer do seu filho. Então, seu filho sempre é o certo. Então, assim, não escuta saber a fundo sobre, né, o que está real acontecendo nas escolas. Exatamente. E isso é muito importante dizer que a finalidade do nosso programa, né, EscudoCast, Segurança Escolar Levado a Sério, a gente trazer e elevar o nível de consciência para você que está nos assistindo, é mostrar que isso aqui faz parte também da segurança do espaço pedagógico. Quando existe esse envolvimento das famílias, né, que a própria família entende que a segurança do espaço pedagógico ela deve ser compartilhada, que não é uma responsabilidade exclusiva da escola, não é uma responsabilidade exclusiva das forças de segurança, não é uma responsabilidade exclusiva dos pais.
deve ser uma responsabilidade compartilhada. E esse ato, né, de carinho e de preocupação que vocês tiveram com a filha de vocês, desde criança, orientar, de incentivar a leitura, de uma certa forma, talvez, até inconscientemente, vocês colaboraram né, com a segurança das escolas, coisas que a gente tem visto acontecer aí recorrentemente, infelizmente, casos de violência nas escolas, deixou de ser um fato isolado e virou uma recorrência. Né? Então a gente vem trabalhando com muita garra, muita força para mostrar para as pessoas que existe um caminho, existem formas de a gente minimizar esses efeitos colaterais que têm acontecido pelo Brasil em relação à questão da violência. Eu quero parabenizar vocês por isso. Obrigada. Você mãe, você pai, a filha que abraçou essa ideia, né, que foi obediente, que seguiu essa trilha aí. Agora, aqui, ó, mostra o livro pra gente, Laís. Olha aí o livro que ela faz parte, né? A sua poesia faz parte desse Prêmio Rio de Letras. Você pode ler, Laís, aí a poesia que você escreveu. A Laís vai ler a poesia que fez ela ser campeã lá e receber esse prêmio. Lê pra gente, Laís. Quando a terra silencia. Você já se perguntou por que a terra parou de ter piedade? Ou acha mesmo que ela ia aguentar para sempre? Cortamos árvores como se não precisássemos respirar. Esquecemos que o oxigênio tem raiz, e a raiz tem alma a pulsar. Rios, antes espelhos do céu, hoje refletem lixo. Plástico boiando como prece sem feitiço. O céu não chora como antes, mas chora. E a gente chama de tempestade, mas é a dor que aflora. Os animais eles correm, mas não por instinto. Fogem do fogo que chamamos de progresso, do veneno que chamamos de dinheiro e da ganância que nos torna prisioneiro. Chamamos de meio um planeta que nunca pedimos licença para ferir e andamos sobre ele como nossos passos não fossem cicatrizes a persistir. O mar, ele grita, mas a espuma que leva a culpa. Nós, reis de nada, erguemos prédios onde haviam florestas, sem desculpa. Achamos que concreto é progresso e não perda. E quando faltará, culparemos o vento. Quando faltar água, diremos que o céu nos virou as costas. Mas fomos nós que cavamos do nosso tormento. Mesmo ferido, o chão ficou. E mesmo arrasado, não nos largou. Mas ele se vinga em cada rachadura, em cada dor. E quando tudo se desfizer e o verde tomar o que é seu, não digam que foi a natureza. Fomos nós que começamos o adeus. Uau! Uma salva de palmas pra Laís, Que isso? Sensacional, sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi a reação dos seus colegas de sala de aula, da sua professora, dos seus professores? Hoje você está cursando que série? Eu estou no segundo ano. Segundo ano do ensino médio, né? Isso. Como que foi lá você chegar depois de ter recebido esse prêmio? Como é que foi a reação? Minhas amigas, elas sempre estiveram do meu lado, né? Elas me ajudaram, porque eu fiquei com dúvida com que palavras usar, então eu sempre estava perguntando para elas. Então elas me ajudaram bastante e eu convidei elas para poder ir lá, né, comigo no teatro. Foram. Que legal, bom demais. Foi um ônibus com todo mundo. Foi um ônibus a madrinha. da minha turma. Foi a madrinha, foi o padrinho, foi todo mundo. Uma coisa interessante do evento que o Estado ele disponibilizou ônibus para buscar os familiares. Foi, a escola para à disposição da gente. Aí algumas amigas conseguiram ir, outras não, por questões pessoais. Mas mesmo assim, elas me aplaudiram, falaram de mim, né? Me agradeceram, não, perdão. Te parabenizaram. Me parabenizaram. Sim. A escola em si, os professores também, muita gente boa. E isso acaba virando também, sendo um incentivo para elas. Com certeza. Eu acho que o intuito maior de toda a premiação dela, eu acho que para mim é isso aí. Tipo, igual foi o que ela falou, as amigas ninguém quis. Ano que vem, quando tiver, com certeza cada uma vai querer fazer o seu e vai querer botar as ideias. Um reconhecimento legal, bacana, de ver você indo lá, em meio a tantos outros alunos, né, de todo o estado, e ser reconhecida por uma poesia que você mesmo escreveu, você é autora aos 16 anos de idade, né? Talvez as suas amigas, as pessoas, né, os alunos da escola que não
que não quiseram participar não tinham ainda dimensão Sim. Que poderia que ser. poderia, né, que é o prêmio em si. Acho que vai ser um incentivo, né? Tanto para ela quanto as postagens que foram feitas também. Ah, a aluna de São Pedro da Aldeia ganhou. Então, assim, é um incentivo para toda a escola estadual ou municipal e também fazer também no município para poder incentivar, né? A cada vez mais a ler, para eles poderem, né? Conhecimento é tudo. Legal. Literatura salva. E o incentivo não é só para sua escola, é para o município. Pro município, inteiro, com né? certeza. Para as demais escolas que estão te vendo, você ir lá participar, receber um prêmio. Né? Outras crianças vão começar a se interessar também pela leitura, porque Sim. você agora virou uma referência. Virou uma referência. Né? E eu tenho certeza que o teu futuro vai ser muito brilhante, muito brilhante. Segue, continua nesse caminho aí. A Laís compartilhou com a gente aqui que ela tem vários poemas, vários. Eu falei para ela, escreve um livro seu, já pode, né? Ela fez parte ali de uma participação dela ali de uma poesia, e agora ela, né, vai começar a escrever o seu próprio livro, né? E aí? Apoiada. Tá apoiada? Com certeza. Que legal. E o seu irmãozinho? Tem um irmãozinho também, de 9 anos. Ele gostou, vibrou com você? Ele gostou de ir também. Aí eu fico incentivando ele a ler, né? Só que Ela conta a história pro irmão para dormir. É outra geração, é né? outra coisa. mas- Não dá certo. Mas uma hora vai. E legal, gente, aqui você percebe uma atmosfera aqui, uma união familiar aqui muito grande. Aqui está participando com a gente do Escutocast o pai, a mãe, a Laís, mas lá embaixo tem uma turma lá. Sentada, a avó, né? A avó, a tia, o irmão. A tia, o irmão, tá todo mundo aqui, tá lá embaixo, né? Então isso é muito bacana de se ver nos dias de hoje, né? Uma família que é unida, coisa que a gente tem visto se perder, né? Hoje as famílias dificilmente sentam na mesa para almoçar, para fazer as suas refeições, para conversar. Os Aquela valores coisa se de perdem. calor ali, de afeto, tem que se perdido muitas vezes para tela. Com certeza. Né, para coisas que não vão surtir nenhum efeito positivo para o futuro da criança, do adolescente. E a gente tem visto muitas famílias se perdendo nesse caminho. E quando a gente encontra famílias assim, né, a gente vê uma estrutura familiar muito interessante, muito bacana, a gente tem que aplaudir. Tem que dar luz, tem que dar palanque para que essas atitudes possam ali corroborar, possam colaborar com outras famílias que estão aí nos assistindo e ver o quanto isso é importante. Quem é que não gostaria de ver aí o Com seu filho certeza. Seria uma sendo honra. homenageado, né, num local tão importante que é o teatro? Foi o Teatro Municipal? Do Rio de Janeiro. Do Teatro Municipal do Estado do Rio de Janeiro. Olha que legal. Então, você, pai e mãe que está nos assistindo, comece a incentivar o seu filho a ler um livro, pega um livrinho lá de leitura, né? Faz lá um desafio com ele, ó, se você ler e contar uma história, eu te dou um prêmio, assim, ele dá um incentivo, né? Dá uma forma de incentivar o seu filho, leva ele para dar um passeio que ele quer, né? Mas não é só colocar ele para ler, não. Você coloca ele para ler e fala assim, ó, você lê e me conta o que você entendeu. Né? Porque senão ele vai assim, ali, tá, leu, mas e aí, o que você entendeu? Ele tem que entender, ele tem que começar a entender a importância da interpretação daquilo que ele está lendo. É isso. Né? Porque chama atenção o que aconteceu com a Laís. Ela viu uma imagem e já remeteu a ideia de escrever uma poesia através da imagem que ela viu. Aguça sentidos. Aguça os sentidos, isso é importante demais, cara. E aí, conta mais de vocês aí, como que é a rotina de vocês em casa, familiar, como é que vocês... você trabalha embarcado, né, Ouro? E como que você monitora, como é que você parte de comportamento? Laís já deu muito trabalho. Não, graças a Deus. Teve uma fase, mas. Trabalha só dentro de casa mesmo, como toda criança, né? Uma louça. Mas assim, cara, graças a Deus, a Laís, ela sempre foi uma menina, como eu falei, né? Tem um temperamento, ela sempre demonstrou isso. Ela estudava em outra escola há um tempo atrás, né? No Francisco Paes, se não me engano, não é isso? Isso. E ela, junto com as amigas, elas viram que tinha alguns alunos que não tinham condições financeiras, até mesmo de comprar um absorvente. Sim, coisa simples.
E ela juntou com as amigas e fizeram um projeto lá delas comprarem e disponibilizar no banheiro feminino Legal. para aquelas meninas que não tivessem condições para poder ter Uma coisa acesso. que o Estado deveria disponibilizar, né? Isso. Na minha escola agora disponibilizam um pacotinho desse tamanhozinho assim. Uhum. Mas no Francisco eu acho que Era não. municipal. né, Eles não. na época. E ela, assim, você vê o tipo de atitude, né? Teve uma época também que ela tinha um cabelo muito maior do que eu tenho agora. E nem me deparei com a surpresa dela indo com um cabeleireiro para cortar na orelha. Chanelzinho. Chanel. Você conhece o Beisola? E doou o cabelo, né, para Uhum. ela passar para uma pessoa, né, que tivesse câncer, coisa parecida. Legal. Se você vê um tipo de atitude que não é normal uma criança de 10, 11 anos fazer, então, assim, ali você já vai vendo a maturidade dela, né? Então, assim, ela passou muita segurança pra gente desde cedo. Então, a gente confiou muito nela em relação a isso. É o que eu volto a falar, a conversa aberta, ser amigo, Certeza. deixar bem claro para ela, sempre deixei bem claro para ela que nós somos amigos, não somos só os pais, somos também amigos, que ela também pode contar para conversar, né? Então, assim, graças a Deus, ela não tem o que reclamar. Laís, você é aquela aluna que senta lá na frente ou senta lá atrás? Não, eu sento atrás. Senta lá Eu atrás? sento atrás. Bem no cantinho assim. É, no cantinho? Aham. E você é a aluna que tira boas notas? Eu tô ali nas boas. Na média. Na média um pouquinho pra mais. cima. Isso. Quando eu chego pra baixo eu já fico muito triste, mas eu já tô ali na média pra cima. Ela é muito inteligente, só que ela diz que não, mas a gente está Eu indo. já percebi isso. Ela acha que tem. Eu acho que ela tem TDAH. E ela fala pra mim que não tem. Aí eu tô procurando, eles falam, você tá procurando coisa onde não deve, porque ela é inteligente. Mas na hora das provas, ela fica muito nervosa. Ah, mas é normal. Ansiedade, tá. A gente, com toda essa idade, a gente vai fazer uma prova, vai fazer um concurso. Cara, eu lembro que quando eu fui fazer a prova da OAB, eu terminei a faculdade de Direito em 2015 e eu não ia fazer a prova da OAB porque isso sempre foi o bicho-papão de todo estudante de Direito, né? Assim, não, meu irmão, a prova da OAB tem gente que faz 10 vezes e não passa, não sei o quê. E aí, no último dia da inscrição, um colega falou assim, e aí, vai fazer a prova? Eu falei, vou fazer a prova? Eu tenho que fazer um cursinho. Eu tenho que fazer um cursinho antes. Rapaz, vai fazer a prova. Vai ser a obrigação de que tem que passar. Faz a prova. Aí eu fiquei pensando aquilo, no último minuto eu fui lá, fiz a inscrição e fui fazer a prova. Então são 2 fases, fui fazer a primeira fase, já contando com a reprovação. Eu falei, não tem como passar a prova de cara. Eu fui lá contando com a reprovação e quando eu peguei o resultado da primeira fase, eu passei. Eu falei assim, passei? Falei, calma aí, então agora eu vou me dedicar para a segunda fase, porque agora é o momento. Me dediquei full time. Foram 2 meses sem sair de casa, de segunda a segunda, pegando provas anteriores, sábado e domingo, de 8 às 5 da tarde, no curso preparatório que eu fiz com um professor muito bom. E o resultado foi aprovado na primeira etapa da prova. Mas no dia da prova, da segunda fase, então, que tira o relógio da gente, tira o celular, tira tudo, e aí eles fazem um relógio no quadro, né? E aí quando falta 15 minutos, 10 minutos, ele coloca lá, igual criança, desenha, né? Assim, o ponteiro, o tempo que falta. E eu sabia as questões que ainda faltavam para ser resolvidas, eu sabia, mas quando ele colocou o tempo que faltava para acabar a prova, o código, quando eu abria o código, assim, o Vadmec, quando eu abria, virou uma sopa de letrinha. Eu não conseguia entender nada que estava ali, não sabia para onde eu ia, eu fiquei nervoso. Então é natural você ficar nervoso na hora que vai fazer uma prova, um concurso, é porque você fica com aquele negócio, eu preciso passar, aquele senso de ter que trazer aquele resultado para você. Eu fiquei muito feliz quando eu peguei o resultado. Imagina. Eu lembro que eu peguei, eu estava morando no Rio ainda, né? E quando eu peguei o resultado, eu estava na Ilha do Governador, de moto. Eu namorava ainda com a minha atual esposa, na época. Já estava casado. E aí eu vim de moto na linha vermelha, cara, gritando, passei. Foi assim, um peso que a gente tira das costas, né? Porque... Ainda mais você ouvir falar tão mal daquilo e você conseguir o valor da conquista, né? O valor da conquista. Muito bom mesmo, muito bom. Laís, vamos entrar aqui num cenário, né, que a gente trata aqui nos episódios do SchoolCast, a questão da segurança das escolas.
Como que é lá na sua escola? Você já presenciou algum ato de violência que marcou, assim, que você viu, caramba, isso aconteceu aqui? Já aconteceu alguma coisa assim? Entre alunos? Entre alunos? Toda hora. Toda hora não, ela me mas... chegou contando. Toda hora não, mas briga principalmente entre garotas, que acontecem muito, e é por motivos tolos. Motivos, uma me olhou com cara feia, a outra falou mal de mim, então eu vou tirar satisfação com ela. Sim. Então, são coisas muito tolas que acontecem e que gerando uma briga. E briga feia. É? Tem vezes que briga feia, às vezes é só discussão, assim, mas é sempre... Já teve algum caso grave que teve que ir pra delegacia, alguma coisa assim, nesse sentido, não? Não. É briga entre alunas, normal, assim, que agora é tudo normal essas briguinhas, mas nada nesse nível. Bullying? Bullying, não. Na minha escola, não tem. Porque lá temos o Grêmio Estudantil e eles tratam muito sobre isso, sobre o bullying. E a gente, quando vê algo acontecendo assim, a gente já... Eu não sou do Grêmio, mas os alunos em si, eles não deixam isso acontecer. Que legal, hein? Como que funciona isso lá? Conta pra gente, interessante isso. Só a gente ajudar mesmo. Reporta. A gente reporta. Vocês são orientados, né? Tem palestras sobre. Aham. Já teve, eu acho que 2 palestras esse ano. E quando acontece, muito raro, a gente sempre procura ajudar ou a gente informa as autoridades da escola. A coordenação, a Isso. direção da escola, o que está acontecendo. Aham. Isso é muito importante. O envolvimento dos alunos na prevenção de atos de violência, porque é o que a gente vê acontecendo na maioria esmagadora dos casos de ataques, principalmente por agressores ativos, a origem desses ataques, 70% é o bullying. Certeza. É o bullying. Então, quando a gente vê um cenário como o da escola da Laís, por exemplo, que os próprios alunos estão ali envolvidos, né, nessa questão da prevenção, de contribuir com a direção da escola, levando essas informações, sendo a extensão do olhar da direção da escola, isso é muito importante. E para isso precisa ter a orientação, precisa ter ali as palestras para poder levar esse senso de consciência para os alunos, eles entenderem o mal que faz, né, que pode causar essa prática do bullying, que é muito boa só para quem pratica, para quem recebe, né, não é nada bom. E ali a gente tem 3 grupos, né? Tem o que pratica o bullying, tem o que recebe e tem o que aplaude. Sim. Né? O que acha graça, que fica ali... Não fala nada, mas está sempre ali. E é o que alimenta, né? E o que alimenta. Porque dá mais ego para as pessoas que praticam o bullying em si, essas pessoas que aplaudem, dá mais ego para eles continuarem. Então, não é uma coisa muito Ela legal. viveu praticamente, né, a gente não se enquadra como bullying, mas porque a gente foi morar no centro, tem 3 meses. Aí ela quis sair da escola dela, onde ela estava, que é no Poço Fundo, e foi estudar no centro, na escola estadual ali no centro. Aí eu avisei, falei, não vai ser fácil. A escola é muito grande, tem muitos alunos. Ela, não, mas eu acordo muito cedo para poder ir para o Poço Fundo, então vou... Você mudou de escola agora? Aí eu mudei de escola. Mas ela não ficou 15 dias. Por quê? Porque o bullying começou. As amigas, as meninas não queriam botar ela no grupo, ou botava no grupo, não dava matéria para ela. Ela falou, mãe, eu vou me prejudicar. Começou a excluir de uma certa forma. Excluía, até puxar o cabelo dela. Não excluía assim. Desculpa, foi sem querer. Tinha umas amigas minhas. Uma amiga minha em si, ela já conhecia um grupinho, só que ela não era da minha sala. Então, uma amiga minha conversou com as garotas da minha sala, que também são amigas dela, e elas me ajudaram muito, elas ficaram comigo. Só que tinha vezes que algumas faltavam, eu ficava sozinha. E como entrar no final do ano, assim, em escola nova, cada um já tem sua panelinha. Então, eu não consegui me adaptar muito bem. E as alunas lá também olham com cara feia, já querem arrumar uma briga assim. Sim. E teve um caso que eu tava indo embora, umas amigas minhas que estavam lá faltaram, e eu tava indo embora, eu assim, só tinha uma menina puxando meu cabelo assim, eu olhei pra trás, aí eu, desculpa, pensei que fosse outra pessoa, e só foi embora. Aí eu, tá bom, né, porque eu não sou de arrumar briga, que eu tenho mó cagaço pra arrumar briga. Eu tenho mó cagaço pra arrumar briga, eu nem me meto, nem chego perto. Aí eu fui embora, eu
pediu para minha mãe botar de volta na minha escola, que lá eu era representante. Depois que eu virei representante, minhas notas aumentaram mais ainda. O poder de responsabilidade. Eu Sim. acho que ela viu, né, a responsabilidade, começou a fazer muitas atividades, que ela gosta muito de atividade. Aí começou a se desenvolver bem, as notas dela foram melhorando, né? O convívio com as amigas foi melhorando, aí ela quis E sair. você percebe que essa diferença de comportamento de uma escola para outra, e perto, né? Relativamente perto, uma sim. escola para outra, que com um comportamento de alunos que uma divergência assim gigante, né? Você Gigante, vê Sim. a forma que você está narrando aí como é a sua escola atual, e aqui você ficou lá essa temporada ali de 15 dias, né? E você já percebeu tudo isso. Então a gente percebe que a gente precisa ampliar essa questão da informação, de conversar, essa escuta Muito ativa. bom. A roda de conversa é muito importante nas escolas, com os alunos, com os profissionais de educação, fazer eles entenderem a importância da amizade, de um ajudar o outro, que as suas amigas aí te ajudaram aí nas palavras que você estava com dúvida para poder escrever a sua poesia. Isso é sensacional, cara. São amizades que você vai levar para sua vida inteira. Sabe, amanhã você vai construir a sua família, você vai casar, você vai ter seus filhos, e aí suas amigas vão continuar sendo suas amigas. São amizades que agregam, né? Que agregam. Eu sempre pedi muito isso a Deus. Eu falei assim, Senhor, bota no caminho da minha filha as pessoas boas, as amigas boas, porque, né, a gente sabe, Influência. né, que influencia. Influencia Influencia, querendo ou não, influencia. Então eu sempre pedi que esteja boas amizades. As amizades dela são tudo igual a ela. É o ciclo dela ali. Ela faz curso de inglês, ela faz No teatro. grupo do teatro, eu tenho bastante conhecido. Graças a Deus, em cada lugar desse aí se ramificou uma galerinha que ela sempre se identifica. São pensamentos iguais, ideais iguais. Então, graças a Deus. Ela sempre encontra os grupinhos parecidos com ela em qualquer lugar que ela esteja. É no teatro, é no inglês, é no qualquer lugar. Que legal. Então, assim, a gente percebe claramente que ela está acima da média. Você tem que ser aplaudido. Porque é sensacional isso, cara. Eu fico muito feliz de ver uma adolescente, 16 anos de idade, com essa postura que você tem, a forma que você fala, a forma que ela olha, você fica tudo diferente. Você já tem uma maturidade representada que não é uma coisa que você nasceu, não. Você construiu isso sem perceber. Primeiro com a estrutura que a sua família te deu, né? E as orientações que você teve da sua família, do seu pai, da sua mãe, seus avós que estão lá embaixo acompanhando, tia, né? Através da leitura, quem lê muito sabe muito, e isso te traz uma visão ampla de muita coisa. Coisas que tem gente que só percebe quando fica adulto. Isso aí. Tem gente que morre e não percebe isso, né? Fica velho e não percebe. Então você já despertou essa vontade pela leitura, de buscar conhecimento. Isso é muito bom, é bom demais. Né? Então, assim, Laís, lá na sua escola que você estuda hoje, você percebe que existe um controle de acesso de pessoas que não fazem parte da comunidade escolar, que não são profissionais de educação e não são alunos. Esse grupo de pessoas, eles têm livre acesso à escola ou existe ali uma barreira de alguém ali que tem que identificar para a pessoa acessar aquele ambiente onde os alunos estão, onde os profissionais de educação estão? Como que é lá na sua escola? Então, tem a portaria, né? Que fica a Raquel, muita gente boa. E toda pessoa tem que bater no portão e lá tem um portão aqui e uma grade aqui que já impede da pessoa poder entrar na escola. A portaria é o portão da entrada. Sim. E tem uma grade que já impede. E aí a secretaria fica nesse vão? Não, a secretaria dentro da escola, que é só a portaria. É uma subida. Isso. Certo. Aí aqui fica a janelinha da Raquel, que ela fica lá. Aí ela sai, abre o portão, vê quem é, Certo. se é algum pai ou se é alguém. Ela acompanha a pessoa até a secretaria e volta para a portaria. Então é algo bem seguro, assim. Legal. Legal, é importante falar isso, porque quando a gente mergulha nesse cenário, cara, a gente vê tanta coisa.
e casos de ataques, né, que ocorreram em diversas escolas poderiam ter sido evitados se tivesse um controle de acesso. Sim. O controle de acesso é fundamental. Vários casos. Um que chama atenção, e aí foi o caso de Cambé, no Paraná, que chegou um ex-aluno na escola, de 21 anos de idade, e disse que queria o histórico, estava precisando do histórico escolar. Uma mochila, eu preciso do meu histórico escolar. Ele foi na secretaria, pediu para ir ao banheiro. Ele foi ao banheiro e na mochila tinha um machado e uma arma. Quando ele saiu do banheiro, ele já se deparou com 2 adolescentes, uma menina de 15 e um garoto de 16 anos. Ele já matou os 2. Nossa. Então qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? A secretaria, ela não deveria dar acesso aos demais ambientes da escola. Sim. Ex-aluno não é aluno. Né? Ah, mas eu preciso de meu histórico. Calma aí, então você tem que fazer um agendamento prévio. Você tem que, através dos canais oficiais da escola, ou pelo WhatsApp, ou e-mail, falar o dia e a hora que você quer vir à escola para pegar esse documento. E se esse documento for possível ser encaminhado via digital, assim será. Se não for possível, a equipe da secretaria já vai estar ciente o dia que você vai comparecer para pegar a documentação já vai estar pronta, você vai chegar lá, toma aqui a documentação, ou seja, a estadia daquele ex-aluno vai ser a menor possível naquele ambiente. Então, a secretaria não pode dar acesso aos demais ambientes onde os alunos estão. A gente vê que tem escola que tanto pais ou visitantes, ex-alunos que pedem para ir à secretaria para resolver qualquer problema, passa no parquinho das crianças. Passa pelo parquinho das crianças. Isso é uma falha estratégica muito grande na parte estrutural da escola. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muita gente não tem parado para pensar. Mas quando a gente começa a ficar... Eu estudei todos os casos que ocorreram com vítimas fatais de 2011 a 2024, justamente para entender o que estava acontecendo. Então, os modus operandi, as motivações, quem eram os agressores, na maioria dos casos. E mais de 80% dos casos, os agressores são alunos, ex-alunos, funcionários, então pessoas que têm ou tiveram algum tipo de relacionamento, né, com aquela escola, né, que são conhecidos da comunidade. Agora, você falando isso, eu lembrei de um caso que aconteceu, não sei se foi no Francisco ou você já no Dobu. Lembra que a escola teve que falaram que tinha um aluno, estava postando, acho que no Cala São Pedro, alguma coisa assim, que iria invadir a escola. Foi no... Acho que não, foi no Dobu. Foi no Francisco. Foi no Francisco. O aluno colocou, dizendo que iria. Aí as escolas ficou até, né, todo mundo ativo para poder ver se aconteceu alguma coisa, mas ninguém quer pagar pra ver, né? foi só ele falando mesmo, graças a Deus, não teve uma conclusão. Aquele incidente que teve no Rio, né? Em 2011. Eu participei do resgate daquelas crianças. Eu trabalhava no estaleiro Mauá nessa época. Uma das meninas que foram salvas, teve uma aluna que ela se jogou na frente das balas, né? Uhum. Uma das meninas que foi salva por essa menina, o pai dela trabalhava comigo. Aí ele estava no estaleiro no dia que aconteceu. Foi coisa... O cara saiu desesperado de lá, eu coloquei muito no lugar dele. Nossa, assim, não deu para depois, eu não tinha dimensão, porque quando eu cheguei em casa, que eu fui ver na televisão... Acho que isso te incentivou bastante, né? O que aconteceu? Vou contar um pouquinho da história aqui. Em 2011, a gente participou, eu era do grupo de resgate da polícia, que se chamou GESA, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu fui trabalhar normalmente. Naquele dia, a gente vai nas ambulâncias para poder trocar os materiais, tá, o equipamento, checar se está tudo certinho. E quando deu por volta de 9 horas, tocou para a gente essa emergência lá em Realengo de alguém que estava atacando a tiros os alunos. E ninguém sabia, porque foi assim, o primeiro caso, né, de grande repercussão que aconteceu no Brasil. Né, o primeiro caso de ataque à escola aconteceu em 2002 na Bahia, tiveram 2 mortos. Mas assim, que chocou foram pela quantidade de vítimas, tanto fatais quanto pessoas feridas, crianças feridas. Esse de Realengo foi assim, um cenário de terror. E aí,
A distância, né, que nós estávamos, que era lá no centro do Rio, no Batalhão de Choque, perto ali da Sapucaí, era muito grande, até chegar lá, né? E aí foi feito um contato com o aeromédico, o GAN lá, foi com o helicóptero até o local, e aí pegava essas crianças, né, feridas e levava para o batalhão de choque, a gente colocava nas ambulâncias e distribuía para os hospitais. Chocou muito, né? Eu não gostaria jamais de ter passado por essa experiência, mas a grande verdade é que quando eu despertei para mergulhar nesse tema e pesquisar, entender o que estava acontecendo, foi agora, em 2021, quando os casos começaram a aumentar no Brasil, e eu comecei a perceber que estava todo mundo perdido, poder público perdido, as pessoas perdidas. Aqui em São Pedro da Aldeia, né, aqui no Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, tiveram casos de crianças que foram para a escola com faca na mochila, não para atacar, mas para se defender. Tamanha o desespero dos pais que estavam vendo tudo que estava acontecendo e a preocupação do que vai acontecer com meu filho. Vários pais preocupados de levar os seus filhos para a escola. E aí a nossa orientação naquele momento, enquanto policial, eu percebi que aquilo ali não ia resolver o problema, tirar foto na frente da escola e postar em grupo de WhatsApp. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar, vi que não existia um protocolo de segurança escolar voltado para essa finalidade no Brasil. Não existe. E eu peguei o protocolo internacional de segurança que foi disseminado pelo FBI, o Run, Hide, Fight, correr, se esconder e lutar, e fiz uma adaptação para atender a nossa realidade aqui no Brasil, porque eu ainda vi fragilidade nesse protocolo, embora seja muito importante, né, um protocolo internacional, mas quando você vê que ele fala no primeiro movimento que se deve fazer diante de um cenário como esse é correr, eu fiquei pensando, mas correr para onde? Correr como? Em que momento? Falei, as pessoas precisam entender que é necessário, extremamente necessário, avaliar a cena antes, para entender de onde o perigo está vindo. Porque senão, na hora do desespero, você corre justamente na direção de onde o perigo está. E não é só você, é uma sala inteira, 30 crianças ali dentro. Exatamente. E nesse caso de Realengo, semana passada eu trouxe aqui, como convidado, o primeiro policial que chegou no dia de Realengo. Ele esteve aqui comigo semana passada, no episódio passado. E ele contou os detalhes. Né? Você pode ver depois lá no canal, você que está aí nos assistindo, assiste lá. Que foi muito interessante. Quando ele chegou, o aluno baleado, com um tiro no rosto, parou ele na rua, falou que tinha alguém dentro da escola dando tiro nos alunos, e ele correu para lá, já pediu a viatura para socorrer aquele aluno que estava baleado. E quando ele se deparou, o que aconteceu nesse cenário todo? O agressor, a gente não fala o nome de agressor nenhum para não dar essa manchete, porque na maioria das vezes é o que eles querem, né? Serem reconhecidos como guerreiros de uma causa. A gente não dá essa manchete. No meu livro, inclusive eu lanço um livro agora, esse mês, é o Método do Escudo 360, um guia estratégico para escolas mais seguras, onde a gente trabalha desde a prevenção até o pós-fato. Tudo que acontece relacionado a esses episódios de ataques por agressores ativos está nesse livro. Você já pode ir lá na Amazon, já está lá na Amazon para pré-venda, corre lá e já garante o seu. Então ele entrou, não teve controle de acesso nenhum. O segundo andar eram 6 salas, 3 de cada lado. Ele foi primeiro na última sala, entrou, falou que era um palestrante. Quando ele tirou da mochila a arma, já começou o ataque. As outras salas, a sala de frente para essa que ele estava, o professor correu e largou os alunos. Nossa. As outras salas, que os professores fizeram uma barricada. Ele sai dessa sala, depois de ter praticado todo o ataque ali, e entra na sala justamente onde o professor largou os alunos e também ataca aqueles alunos ali. Então foi um cenário de guerra que ele se deparou com várias crianças ali. Ele conta o cenário, que a vontade que ele deu de se ajoelhar e perguntar para Deus o que é isso. O que é isso? A cena que ele viu ali. Mas o que chama a atenção é que quando não existe um protocolo, não existe uma diretriz, acontece o que aconteceu lá, que o professor correu e deixou as crianças. Não são preparados. Mas o que esse professor, Valci, tinha que ter feito? O que os demais fizeram, no instinto agiram certo. Porque ele não sabia o que estava acontecendo lá de fora, ele não sabia quantos agressores eram.
ele correu um grande risco de se deparar com um agressor e potencializar a chance dele ser morto também. E quando os demais que fizeram a barricada e ficaram em silêncio, ou seja, o controle de ruído, justamente para não denunciar a sua posição, né? Porque qual é a finalidade do agressor? Tipo, ele quer fazer o maior número de vítimas no menor espaço de tempo possível. Sim. Ele não vai perder tempo que ele ficaria tentando abrir uma porta que está barricada. Ele quer continuar o caminho dele e encontrar pessoas vulneráveis. Quando ele sai de uma sala e encontra já de frente uma outra aberta com criança ali dentro, para mim foi fácil para ele acessar. Se essa porta tivesse barricada, talvez ele ia continuar o corredor, aquelas crianças que estavam naquela outra sala não seriam atingidas, não seriam vitimadas. Sim. Então, é importantíssimo, a gente trabalha com muito afinco nesse cenário, porque não adianta, e a gente viu diversos especialistas falando sobre casos, movimentos para poder trabalhar em cima desse cenário, e minimizar aí as chances de aumentar ali os danos, né? E falaram de policiais armados dentro da escola, portas com detectores de metais, tal, e tudo isso a gente começou a entender que pode até ajudar, mas não vai resolver o problema. É essencial que exista um protocolo de segurança escolar justamente para as pessoas saberem o que fazer diante de uma cena como essa. Você imagina lá, a escola contrata uma segurança armada para ficar dentro da escola e aí a comunidade, né, tanto os profissionais de educação quanto os alunos acham que estão seguros. Quem são os agressores na maioria das vezes? Alunos, ex-alunos, pessoas conhecidas da comunidade que não transmitem nenhum tipo de ameaça. Não transmitem ameaça, são conhecidos, têm acesso. Eles sabem onde estão os pontos cegos da escola e conhecem o comportamento dos profissionais daquela escola. Então, sendo assim, né, um outro ponto que chama muita atenção é que eles se programam para o evento. Eles não resolvem da noite para o dia. Estuda sobre. Estuda tudo. Sabendo eles que existe naquela escola um policial ou segurança armado, neutralizar esse único agente armado no primeiro movimento não pode fazer parte do plano de ação? Com certeza. Ele sabe o risco que ele vai correr, porque se o agente estiver atento, ele também pode, né, ser neutralizado pelo agente no primeiro movimento. Mas e se der certo, a pergunta que fica é: como que fica o restante da comunidade escolar que depositou toda a confiança naquele único agente? É a mesma coisa que você colocar o cadeado na porta da frente da sua casa e deixar as janelas abertas. E ainda fica em posse da arma do... Então, cara, tudo que é relacionado a esse cenário de segurança escolar, as pessoas precisam entender que, primeiro, a parte preventiva, né, que a gente trabalhou aqui, o que você trouxe pra gente, uma riqueza de informação que vai colaborar muito para quem assistiu você falando esse episódio aqui, para a questão do envolvimento da família, do incentivo que vocês dão para sua filha, para o seu filho, né? E isso faz parte também da segurança do espaço pedagógico, as famílias entenderem que a segurança ela deve ser compartilhada e não ou nunca terceirizada. Né? Então, a gente traz isso, a gente traz essas informações que vão surtir muito efeito. Outro dia, cara, eu até me emociono porque tem um amigo que ele tem uma empresa, né, cara, e toda segunda-feira ele faz uma oração lá. Eu tava indo lá. Aí o pastor falou assim: cara, esse projeto não é seu não, esse projeto é de Deus. Então eu sinto isso, cara, porque eu já tive em vários eventos, né, de pessoas falando sobre segurança das escolas. E como um país tão grande, cara, as pessoas não entenderam que quem precisa estar preparado é a comunidade escolar. Sim. Né? Daí que a gente forma os nossos os seres humanos futuros. Eu tive num grande evento em São Paulo e grandes profissionais palestrantes estavam lá falando sobre segurança escolar, mas sempre voltado para os agentes de segurança. O que os agentes de segurança devem fazer quando se deparar com uma situação como essa? Em todos os casos que ocorreram com vítimas fatais no Brasil, quando a força policial chega, quando o resgate chega, ou tudo já aconteceu ou está acontecendo. A comunidade precisa estar preparada.
Vocês precisam saber o que é um canto seguro, como barricar uma porta de forma correta, como avaliar a cena, controle emocional, controle de ruído, controle de luminosidade. Vocês precisam saber disso. Como enviar uma mensagem pedindo socorro. Essa mensagem tem que ser curta, direta, objetiva. Para quem enviar essa mensagem, porque teve um caso em São Paulo que uma funcionária lá da escola pegou no grupo dos pais e mandou um áudio desesperado. Vem pra cá que a escola foi atacada, as crianças foram atacadas. Você imagina pai, você mãe, o filho tá lá Não. e você escuta um áudio desse. Como que vai ser o teu deslocamento de onde você tá até a escola? Olha a quantidade de problemas que pode surgir por conta de uma informação passada de forma errada, porque ela não foi ensinada. Ninguém ensinou como fazer. Então, é uma visão que hoje a gente traz para a escola, né? Por exemplo, a gente vê lá como que a pessoa vai fugir do primeiro movimento se o profissional de educação, às vezes até o aluno, ele não tem esse hábito de fazer o reconhecimento do ambiente de onde ele está e saber que nos fundos tem um portão que dá na rua de trás. Que ali tem um muro que, se acontecer alguma coisa, eu posso correr, eu consigo pular esse muro. Então, você sabe que tem uma rota de fuga ali que é possível você fazer com segurança. Né? Como que ele vai fazer se ele não tem esse hábito? Precisa ser ensinado, né? A escola precisa estar sinalizada. Então são tantos detalhes que a gente passa. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente trabalha com palestras, né? Onde temos psicólogos, neuropsicólogos, temos noções de primeiros socorros. Eu acho que isso é primordial, né? Teve um caso em Aracruz. Por que eu achei fundamental o primeiro socorros? Porque o agressor, o ex-aluno de 16 anos, quando ele entra pelos fundos da escola e ele acessa a sala dos professores, tinha mais de 10 profissionais naquele momento, e ele atira indiscriminadamente, né? Uma daquelas professoras que foi atingida morreu no hospital. E eu fiquei pensando, por que ela morreu no hospital? Talvez ela estava com uma hemorragia intensa, né? Dos colegas que não foram atingidos não estavam preparados nem emocionalmente, nem minimamente técnico para conter aquela hemorragia e aumentar as chances de sobrevida daquela vítima até o socorro chegar. Choque hipovolêmico, parada cardíaca, óbito. É o que acontece quando a pessoa fica ali com uma hemorragia intensa. E aí é necessário passar essa consciência de que tem que ter noção de primeiro socorro. Com certeza. Na minha escola, teve um dia que ensinaram, os bombeiros foram lá para ensinar como fugir caso a escola incendiasse. Esse dia eu acabei faltando, mas minhas amigas falaram que todos mostraram, os bombeiros mostraram o jeito certo de fugir e por onde, e o que fazer se a fumaça estiver muito forte. Perfeito. Então, eu acho que deveria ter isso também de primeiros socorros também, igual teve dos bombeiros. Sim. E em todas as escolas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Isso é bastante pertinente. Eu sempre está atuando, né, trabalhando embarcado, então a gente faz muito curso, né, para se deparar com qualquer tipo de situação, né, adversa. E quando o meu filho, o mais novo, ele estava na creche, eu sempre falava com ela, falava assim, eu li uma pesquisa que a maioria das crianças de até 5 anos de idade, elas morrem muito por engasgamento. Tampa de caneta, borracha, pequenos objetos, né? A criança acaba se entalando. E eu ficava preocupado com ele na creche. Eu falava assim, meu filho entalar lá na creche, até um pedaço de maçã, qualquer fruta. Tem alguém preparado para socorrer? Tem alguém preparado para desobstruir? Eu acho que deveria ser um tratamento que os professores também deveriam ter. Esse cenário do Gádio, existe a Lei Lucas, é uma lei, é obrigatório as escolas terem esse preparo, isso é obrigatório. E como já existe essa lei tratando sobre a questão da Lei Lucas, que é a questão do engajo, eu falei para o meu pessoal, assim, não adianta você chegar nessa palestra e ensinar como desengasgar uma pessoa, isso aí já tem uma outra... não acontece num episódio de ataque por agressor ativo. A gente foca aqui para ser cirúrgico. Então, o que acontece aqui? Uma hemorragia através de disparo de arma de fogo ou material pérfuro cortante. É machado, é faca, é o que acontece nesses episódios. Então, a pessoa tem que saber fazer um tamponamento, usar um torniquete, como socorrer, dependendo do tipo de lesão, se vai socorrer sentado ou deitado. Isso faz a diferença. Isso pode agravar ou não a lesão.
Teve um caso na minha escola antiga, no Francisco também, que tava na aula de educação física e um colega, ele foi fazer bicicleta, eu acho, que ele levantou as pernas para chutar pro gol, e ele caiu e bateu a cabeça. Eu não lembro se ele ficou desmaiado, eu não sei, mas eu lembro que não pode mexer. Sim. E por falta de preparo, né, a professora de educação física sabia, mas por falta de preparo, alguns alunos foram para cima, fizeram um montinho assim em volta e queriam mexer, queriam ajudar, queriam levantar. Só que como foi uma batida na cabeça, não pode levantar. Sim. Então foi tipo uma revolta muito grande na escola, muitas pessoas ficaram preocupadas também. E chamaram a ambulância em primeiro lugar, chegaram lá, pegaram ele na maca. Só que deveriam passar isso para os alunos também, para não ficar um amontoado de gente que pode também piorar a situação da pessoa. A pessoa pode acordar e ver um monte de gente em cima dela, pode se desesperar. Então, uma coisa que deveria ensinar para os alunos, como eu falei também. Olha, o treinamento é fundamental. Tem que treinar. Eu estive nos Estados Unidos no ano passado para fazer uma pesquisa em loco lá sobre segurança escolar. E eu fiquei 33 dias lá pesquisando, conversei com policiais, xerifes, médicos, inclusive uma médica falou que tinha perdido uma paciente vítima de um ataque na escola, professores, alunos, para entender quais são as melhores práticas de segurança que eles praticam lá e trazer essa adaptação, essa bagagem de informação, aquilo que é possível ser adaptado na nossa realidade. E lá eles treinam de 7 a 8 vezes por ano em tempo de paz, justamente para criar aquela memória muscular. Porque só uma vez não vai adiantar. Você vai uma vez no ano. Não vai ser uma palestra que vai deixar ninguém expert em segurança escolar. É por isso que a gente tem vários produtos. A gente faz avaliação do panorama situacional, a gente avalia a parte estrutural, o muro baixo demais, a gente avalia todo o cenário, os pontos cegos de câmera de segurança. Depois a gente vai para a palestra, porque a palestra ela funciona muito bem para elevar o nível de consciência das pessoas, para elas entenderem o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Você vai dar uma palestra de primeiro socorro, de 1h30, 2 horas, ninguém vai ficar expert em primeiro socorro, de atendimento pré-hospitalar, com 1h30 ouvindo alguém falar. Ele tem que entender a importância de criar o hábito ali, de preparar um grupo específico para poder atuar numa emergência como essa, dentro da escola. Porque é igual seguro de carro, seguro de vida. A gente paga para depois que o problema acontece. Lá no meu trabalho, eu faço parte da brigada de incêndio, então, assim, toda semana é feito um drill, né, real. A gente descobre na hora onde que é o local e a gente trata isso como se fosse real, porque ali depende, a gente está salvando a nossa vida ali. A gente, são os primeiros que vão chegar até o local e a responsabilidade nossa de conter, avaliar a situação para a gente poder salvar o resto das pessoas. Então, assim, por mais que a gente saiba o que fazer, onde está, todo equipamento, toda semana é feito. Ou é de manhã, ou é de noite, a gente não sabe o horário. Tem que ter. E a gente tem tempo para poder se preparar, botar roupa, todo o equipamento. E a gente tem que descobrir onde que é o local e atuar como se fosse real, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então, é o que você está falando, é a memória muscular, é a memória, você saber o passo a passo do que você fazer, no caso assim, né, um treinamento na escola, um combate a incêndio, um primeiro socorro. O profissional ele também tem que ter esse tipo de treinamento, ele tem que se atualizar, não é mais como antigamente. Hoje em dia, se juntar os pais, professores e a instituição, é um conjunto. Você tem que começar... um tripé, né? Você vê ter os sinais do seu filho. Sim. O seu filho está dando sinais de alguma coisa que você não está Você sabendo. tocou no assunto agora sensacional, fundamental. Todos os casos de ataques violentos nas escolas precederam de ameaças. São os sinais. São os sinais. Qual é o outro ponto importante? Do envolvimento do agressor com a escola, ou como aluno ou como ex-aluno. Então, ou seja, os sinais estavam lá dentro da escola em algum momento e não foi percebido. É perceber, Até foi entender, percebido, não foi dado a devida tem que acompanhar, porque às vezes o problema daquele aluno é um problema que vem de fora dos muros da escola, é um problema de estruturação, de estrutura familiar. Sim. E aí, Na maioria dos casos de agressões são isso, né? Que vivem um ambiente muito agressivo. exatamente, e aí acaba a escola fazer esse acompanhamento, chamar os pais para conversar, ver se tem algum envolvimento
dos pais em relação à questão daquele comportamento para Mudança de comportamento. acionar. se Nem for o caso, sempre agressivo, conselho tutelar. né? Falta de atenção também, vai procurar atenção fora Às vezes você vê um de aluno casa. inquieto ou quieto demais, mudou o jeito dele, tem alguma coisa errada. Exatamente, cara. E isso aí, os pais colaborarem, fazerem o seu papel de começar a perceber o comportamento do filho que não está normal, agora chegou, não falou nada, se trancou no quarto, está falando pouco, né? Não quer brincar, não quer sair, quer ficar o tempo inteiro. É um comportamento que você precisa investigar e tentar entender ali o que está acontecendo. Porque às vezes você vai, não, é o momento dele, deixa ele, daqui a pouco melhora. E aí não pode trazer uma dor de cabeça, um problema muito maior, uma coisa que você poderia ter resolvido. O grande problema é que, às vezes, até a própria escola ou até a família espera que alguém resolva o problema dele. Né? Eu conversei há um tempo atrás com o diretor de uma escola, por WhatsApp, e falei com ele do projeto, ele falou assim, o seu projeto é muito bom, mas como é um assunto mais voltado para a segurança pública, nós temos aqui alguns pais que são policiais militares, policiais civis, e sempre quando tem alguma coisa a gente já recorre a eles. Olha, ele, sem perceber, ele terceirizou a segurança da escola para a segurança pública, ou seja, isso não é comigo, isso é com a... E é uma escola particular, que tem um outro problema nesse cenário, que existe uma relação de consumo. Sim. Quando você paga a mensalidade para o seu filho, a escola está prestando um serviço. E se ela falha na segurança, ela está falhando na prestação de serviço. Sim. E quando existe essa relação de consumo, por exemplo, se alguém te acusar de alguma coisa, aí o normal, se você está me acusando, você tem que me provar. O ônus da prova cabe a quem É acusa. isso aí. Mas, quando existe a relação de consumo, existe no direito a inversão do ônus da prova. Não é você, pai, que tem que provar que a escola não fez nada. A escola que tem que provar que fez tudo o que precisava fazer para evitar que aquilo acontecesse. E é essa consciência que a gente precisa levar. E a gente entrega tudo isso. É tanta informação que a gente entrega, eu me empolgo aqui às vezes. Gente, olha, e aí, o que vocês estão achando desse episódio aí? Já começa a compartilhar, senta o dedo aí, compartilha, curte, comente, deixa aí sua opinião de um episódio que você gostaria que a gente trouxesse aqui, pessoas especialistas, a gente já trouxe aqui psicólogo, já trouxe aqui profissionais do atendimento pré-hospitalar, um paramédico de combate do BOP, uma bombeiro militar, já trouxemos aqui uma profissional que fala sobre a inteligência emocional no espaço pedagógico, que foi a Tenente Coronel Bianca, que falou muito bem, com muita propriedade sobre isso. Já trouxemos 2 delegados, um advogado criminalista, para poder falar das questões da legalidade. Então a gente está sempre trazendo pessoas aqui. Hoje, uma honra muito grande fazer esse episódio aqui com essa família maravilhosa, com essa aluna que é a Laís aqui, que foi premiada. Olha aqui, mostra o troféu. Olha o troféu que a Laís recebeu do Rio, Prêmio Rio de Letras. Sensacional, Junto gente. com a Academia de Letras Junto com a Academia de Letras, né, Feijão? da Feijão. Gente, é outro nível, tá? É outro patamar. Vocês estão de parabéns, Laís. Se você pudesse deixar uma mensagem para os alunos, e aí especificamente aqueles que praticam bullying, você passou por uma experiência como essa agora, que não foi tão legal. O que você diria para esses alunos? Vale a pena isso? Vale a pena? De uma forma imotivada, né? Você tinha acabado de chegar na escola. Por que isso? O que você diria como aluna para esses alunos que têm esse comportamento? Eu diria primeiramente para procurar uma psicóloga, porque muitos casos são por causa de agressões dentro de casa, tanto verbal quanto física, e pessoas que não recebem a devida atenção. Então, sempre procura dar atenção para outras pessoas de forma muito exagerada, causando bullying, cyberbullying também. Então, o que eu diria era procurar uma psicóloga ou alguém que você pudesse conversar e tenha noção, pense, tenha maturidade e veja se isso é certo para você, certo para a pessoa, se ponha no lugar. Então, isso é muito importante que você está falando, porque o que ela disse aqui é o seguinte, você Ter empatia. entender o momento que você está precisando de ajuda. Porque às vezes a pessoa ela não consegue entender que ela não consegue caminhar
ir para uma outra direção sem a ajuda de um profissional. Às vezes falta isso, essa escuta ativa dentro da própria casa. Ela não tem um adulto que ela entenda que é uma referência, que passa ali uma segurança para ela falar dos problemas, do que ela sente, dos seus sentimentos. E ela começa a soltar isso de uma forma que ela acha que traz que é normal. certo conforto para ela. Né? Então, esse acho que é o ponto. Né? Você entender o momento que você precisa de ajuda. Que isso não é certo. Você faz isso, você sabe que não é certo. Mas mesmo assim faz. Então procura uma ajuda, procura alguém da sua confiança, converse, pede ajuda. E para a mãe, o que você diria aí para as mães que estão nos assistindo da importância desse acompanhamento dos filhos, do incentivo, né? Como foi bom para você ver a sua filha sendo premiada? O que você poderia dizer aqui nessa câmera? Eu diria para os pais escutarem mais os filhos e ficar mais junto à escola, tipo, escutar o que os professores estão falando, porque hoje em dia a gente culpa muito os professores e não escuta a real situação dos nossos filhos. Às vezes a gente fecha os olhos para não enxergar o que está acontecendo e acaba apoiando no momento onde não deveria ter apoiado. Então é ficar com o olho mais atento, né, para o próprio filho e para a escola também, né? Ficar junto, é um conjunto, né? A escola e a família. Perfeito. Fala, meu amigo. Dá o seu recado aí naquela câmera ali. Cara, acho que são duas palavras. Empatia, né? Você se colocar, né? Não é porque você é o pai ou é a mãe, você está sempre certo. Você tem empatia também com o seu filho, se colocar no lugar dele. Saber que a realidade que ele vive hoje é totalmente diferente do que a gente vivia lá atrás. Então, assim, hoje o bullying, as consequências são piores do que da nossa época. Então a gente tem que se colocar, às vezes, no lugar da criança, do adolescente, entender o que ele está passando, né? E prestar atenção nos sinais. Cara, os sinais, eles são tudo. Né? Se teu filho está bem, se teu filho está mal. Então, com quem eles estão andando, as novas amizades. Acho que é o básico de casa, acho que é o beabá, né, de qualquer pai. Você está sempre acompanhando esse olhar minucioso. E são nos pequenos detalhes, nos sinais que você vai começar a perceber se você está no caminho certo ou está no caminho errado. Sensacional. Muito bom. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram de estar aqui para a gente falar de um tema tão nobre. A gente que agradece. A gente que agradece gente, estar aqui. Olha, gostei demais. Você que está nos assistindo aí, ó. Compartilha com esse episódio com alguém que você conheça, um profissional de educação, os pais que você conheça, para poder eles começarem a entender todo esse processo, entender que os filhos estão lá na escola, né, e nem sempre está com toda a segurança que eles acham que está, né, que precisa também da colaboração deles em casa, né, de dar esse incentivo, de acompanhar, de ter essa escuta ativa, de perceber os sinais dentro de casa, e tudo isso faz parte da segurança preventiva do espaço pedagógico. Compartilhe aí, curte, comente. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele faz alcançar muito mais pessoas, né, pelo país e com certeza, eu tenho certeza absoluta que o conteúdo que a gente tratou aqui hoje vai ajudar muita gente. Eu quero agradecer vocês mais uma vez pela presença. Obrigada a você. Pelo tempo de vocês e vocês também que estão nos assistindo aí até agora. Muito obrigado por estar aqui, pela audiência. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Um forte abraço.